Olá, meu irmão, olá, minha irmã, graça e paz, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. Nesse novo ano que se inicia, nós, como crentes em Jesus, precisamos começar sempre pautados na palavra de Deus. E eu quero ler com você nesse dia o versículo que se encontra no livro de Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23. Diz assim a palavra de Deus: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a sua fidelidade. Todas as vezes que viramos o calendário de um ano para o outro, as pessoas ficam extremamente preocupadas com a sorte, com o sucesso, com os planos, com os projetos e fazem uma série de manobras para obterem êxito nesse ano que chega. Se preocupam com a cor da roupa, se vestem de amarelo, de branco, de verde, de vermelho. Se preocupam com o tipo de alimentação na noite de Réveillon, come certo tipo de frutas, de sementes, com expectativa de que tudo isso traga prosperidade. Mas para nós cristãos, não podemos nos pautar por qualquer tipo de crendice ou de superstição. O nosso caminhar deve ser sempre pautado na palavra de Deus. O que o cristão precisa fazer diante de um novo ano que se inicia? Quais são as atitudes que ele precisa tomar? A primeira delas que eu quero pensar com você é: viva um dia de cada vez. Jesus nos falou, no capítulo 6 de Mateus, que um novo dia traz consigo os seus males, por isso, basta a cada dia o seu mal. Muitas vezes nós fazemos planos, temos expectativas, sem levar em consideração as contingências da vida. Mas nós precisamos nos atentar para o que está escrito em Provérbios 16, 21. Do coração do homem são os planos, são os projetos, mas a resposta vem do Senhor. Por isso, ao planejar, ao sonhar, planeje, sonhe na dependência de Deus. Porque são muitas as contingências da vida. Doenças, crises econômicas, crises em relacionamentos, mortes, tragédias. Todas essas contingências podem fazer com que os nossos planos não obtenham êxito, mas nós precisamos continuar crendo que Deus é o nosso ajudador. Como nos fala o Salmo 68, versículo 19. Bendito seja Deus, que dia a dia leva a nossa carga. E é nessa expectativa que nós precisamos viver, não somente esse novo ano, como todos os dias de nossa vida. Precisamos mandar a ansiedade para fora de nossas vidas, porque servimos ao Deus que se compromete com o nosso pão diário. Por isso, na oração do Pai Nosso, Ele nos ensina: Pai, dai-nos o pão de cada dia. Não é o pão do mês, não é o pão da semana, não é o pão do ano. É o pão de cada dia. Por isso você, crente em Jesus Cristo, lembre-se disso. Viva um dia de cada vez. E a segunda dica que a palavra de Deus nos ensina é que nós precisamos viver esse evangelho dia a dia. Final de ano, no culto da virada, é muito comum os cristãos fazerem uma série de promessas. Esse ano eu vou evangelizar mais, esse ano eu vou orar mais, esse ano eu vou ler mais a Bíblia, esse ano eu vou visitar mais, esse ano eu vou trabalhar mais na igreja. Tudo isso é válido e lindo, mas Jesus nos convoca a viver os seus ensinamentos dia a dia. É por isso que Ele nos ensina: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. O nosso desafio é conduzir a nossa cruz diariamente, para crucificar o nosso eu. A cruz não é o outro, não é o filho com uma doença, não é uma enfermidade. A cruz que precisamos carregar é a cruz da renúncia, é a cruz na qual precisamos crucificar o nosso eu. Por isso, viva o Evangelho diariamente. Ore diariamente. Ore apaixonadamente. Ore como um necessitado de pão, como um mendigo que está padecendo fome. Você só começa a entender o que é oração quando você começa a ter o sentimento de que você precisa orar mais. Esse é um sintoma de que você está começando a entender o que é oração. Leia a palavra de Deus diariamente. É ela que te sustentará. É ela que te alimentará. Perdoe diariamente.
Lembra do que Jesus disse aos seus discípulos quando perguntaram a ele: Mestre, quantas vezes devo perdoar o pecado do meu irmão ao dia? 7? Jesus respondeu: não somente 7, como 70 vezes 7. Jesus não estava preocupado com a equação matemática dessa conta, mas ele estava convocando os seus discípulos a perdoarem sempre. Por isso, neste ano, ou em qualquer ano que Deus te dê a graça de viver, lembre-se de viver o Evangelho hoje, todos os dias de nossas vidas, para que, ao dormir, você possa dizer como o salmista Davi: em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me sustenta. E é nessa celebração diária que nós precisamos viver. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam, novas são cada manhã. Grande a fidelidade de Deus. Ele nos conduzirá nesse novo ano. Ele continuará cuidando de mim e de você. Deus continuará sendo soberano e guiando a história de nossas vidas. Que Deus nos abençoe e nos guarde no santo nome de Jesus.